pensar, como será que as nossas ações são vistas por Deus? Será que Deus as aprova? E como nós mesmos nos enxergamos? Nessa busca por respostas que tem sido orientada pela bússola de Deus, que é a sua palavra, nós vamos buscar então entender se as ações dos homens são boas ou são más. Como Deus nos vê? A Escritura diz que quando Deus criou o homem, Ele mesmo fez uma avaliação e disse que tudo era muito bom. Você vai encontrar isso em Gênesis capítulo 1, verso 28 até o verso de número 31. E Deus, ao criar o homem, os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Obviamente que, sem dúvida, quando Deus abençoou o homem e deu-lhes ordens, e ele começou a cumprir essas ordens, esta bênção de Deus estava sobre todas as ações que o homem realizava. As que ele viesse a realizar, as que ele realizou, como por exemplo, dar nome a todos os animais, e isso foi aprovado por Deus. Deus deu ao homem algumas funções. Por exemplo, Deus deu ao homem a função de governo sobre a criação, ou seja, as funções culturais. Deus deu ao homem a função de procriar, a função social de relacionar-se com a sua mulher, seu semelhante, e também Deus deu ao homem funções espirituais. O homem deveria obedecer a Deus, e isso sem dúvida nenhuma que era uma forma de culto. Entretanto, nossos primeiros pais, Adão e Eva, preferiram não fazer o que Deus queria, ou pior, preferiram fazer o que Deus não queria. Isto é chamado na Bíblia por diversos nomes: transgressão, desobediência, rebeldia, erro, vários e vários outros nomes. Mas nós vamos dar preferência ao termo mais comum: pecado. E vamos definir aqui pecado como não permanecer em obediência a Deus, deixando de fazer o que Ele quer e fazendo o que Ele não quer. Deus havia dito ao homem que de tudo que havia no jardim lhe era permitido comer, exceto do fruto de uma árvore que Ele chamou de árvore do conhecimento do bem e do mal. Embora eu não tenha a menor ideia de que tipo de fruto havia ali, se era grande ou pequeno, não sei. Creio que não havia nenhuma espécie de veneno espiritual na árvore em si mesma ou no fruto em si mesmo. Afinal, ela estava no jardim e Deus havia dito que tudo era muito bom. A questão era: permaneceria o homem em obediência ao seu Criador? A resposta nós sabemos muito bem. Mãe Eva comeu do fruto e deu ao seu esposo, que também comeu. Como resultado dessa transgressão, do ponto, o limite que Deus havia estabelecido, eles tiveram algumas perdas. Primeiro, eles perderam a inocência. Em Gênesis 2:25 é dito que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam, mas em Gênesis 3:7, depois de comerem do fruto, é dito que abriram-se-lhe então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A nudez não mudou, o que mudou foi a inocência que eles perderam. Perderam também o prazer de estar na presença de Deus. Em Gênesis 3:8 é dito que quando eles ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Perderam o amor mútuo. Em Gênesis 3:12 é dito que o homem olhou para a mulher e disse: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Lembrando que a ordem de Deus era que, se comessem, morreriam. Quarto, perderam a vida. Em Gênesis 5:5 é dito que os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Se as obras de nossos pais não foram perfeitas, como qualificar as nossas? Embora nós tenhamos sido ensinados e nós acabamos imaginando que somos capazes de realizar obras meritórias diante de Deus, parece que não é assim que Deus vê.
Por exemplo, através do profeta Isaías, o Senhor Deus diz que nossas mãos estão cheias de sangue. Isaías no capítulo 1, verso 15 diz que pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isso quer dizer que qualquer coisa que façamos não pode ser aceita dentro do padrão de perfeição que Deus requer. Mesmo as nossas melhores, mesmo as nossas mais justas obras não têm valor diante da santidade e da justiça de Deus. Isaías, capítulo 64, versos 6 e 7, nos adverte: mas todos nós somos como o imundo, e as nossas justiças como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Olha o que Isaías diz. Nós não podemos usar as nossas obras buscando justificação ou mérito diante de Deus, pelo contrário, nós temos que assumir o mesmo ponto de vista de Daniel. No capítulo 9, verso 18, Daniel faz uma oração ao Senhor dizendo: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. A oração de Daniel é confiada na misericórdia de Deus, e nós já aprendemos a falar dos atributos de Deus, que misericórdia é Deus se importar com o nosso estado de miséria. Em resumo, a verdade é que transgredimos. A verdade é que, como Adão, nós pecamos e não há atenuante para nós. Não há atenuante para nós, filhos de Adão. Deus afirma categoricamente que não há um único justo sobre a face da terra. No Salmo 143, o salmista pede: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo, nenhum vivente. A afirmação do Senhor é que não há ninguém que não peque. O sábio, observando tudo aquilo que acontecia ao seu redor e a história da redenção, ele diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Fica claro, então, que nós não podemos nos aproximar de Deus confiados em nossas boas obras. E não podemos fazer isso simplesmente pelo fato de que elas não são boas. E elas não são boas porque estão manchadas pelas nossas mãos sujas de pecado. Nada que façamos poderá nos fazer mais queridos diante de Deus. Nada que nós possamos fazer atrairá o amor de Deus sobre nós. Isto significa que pelas nossas próprias ações estamos irremediavelmente perdidos, sem esperança, sem Deus. Olha a descrição que Paulo faz do homem. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. É esta a triste e inescapável realidade do ser humano. Tudo que o homem merece de Deus é a sua ira, que é justa e tremenda. Poderíamos então afirmar que não há esperança para o homem? É possível dizer que todos estão irremediavelmente perdidos, já que não podem fazer nada para mudar esta situação? Mortos em delitos e pecados? A resposta é sim. Por causa do homem, pelo que o homem pode fazer, pelas ações do homem, não há esperança para o homem. Mas a resposta também pode ser não. Não está tudo perdido. Ainda há uma esperança, uma só esperança. É verdade que todos pecaram. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e estão abaixo do padrão que Deus estabeleceu. Também é verdade que todos merecem a morte. Em Romanos 6:23 é dito que o salário do pecado é a morte. Mas há uma boa notícia nas Escrituras.
Há uma boa notícia nas Escrituras, a multiforme graça de Deus. O mesmo texto que diz que o salário do pecado é a morte, diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos voltar a este assunto, mas acredite no que estou lhe dizendo agora. A Bíblia afirma que há esperança para o perdido, desde que ele não espere em si mesmo, desde que ele não confie nas suas pretensas boas ações, mas que ele receba alegremente a maravilhosa graça de Deus. E já aprendemos sobre graça. Graça é Deus não nos dar o castigo que merecemos e nos dar a bênção que nós não merecemos, mas que foi alcançada para nós. Se você deseja receber o nosso material de estudo, o endereço está aqui. Mande um e-mail para a gente e nós enviaremos para você. Um abraço do coração do pastor.